Pega a sua Bíblia aí comigo, livro de Gálatas, último capítulo de Gálatas, capítulo de número 6. Vamos pegar a partir do versículo 3, Gálatas 6, 3. Eu quero estar compartilhando com os irmãos de uma palavra que alguns dias atrás o Senhor me deu numa madrugada. Eu levantei para orar e o Senhor me incomodou. Às vezes Deus incomoda, fala e é algo pessoal. E às vezes não. E isso que eu quero estar compartilhando com os irmãos foi algo que Deus pediu para estar passando para a igreja e nós vamos estar tomando posse na nossa vida. Amém? Gálatas capítulo 6, versículo 3. Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove a cada um a sua própria obra. Prove cada um a sua própria obra. Então terá motivo de glória só em si mesmo e não em outrem. Pois cada qual levará o seu próprio fardo. E em quem é instruído na palavra, reparta todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isto também ceifará. Amém? Podem sentar. Tome o seu lugar. Eu peço agora que você fique tranquilo, descansa agora no Senhor. Vamos, como sempre a gente pede, evitar de estar levantando, indo ao banheiro, tomando água, pelo menos nesse período da palavra, para que possamos absorver aquilo que Deus tem. Fala assim comigo: Deus tem uma palavra rema para a minha vida. Amém? A palavra em si, escrita, somente se lermos e não tivermos a revelação do Espírito, ela é chamada de palavra logos, porque é uma palavra somente escrita. Mas, quando é revelada, ela transforma-se de logos em rema. Então, uma palavra revelada é uma palavra que realmente faz diferença na nossa vida. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos a respeito daquilo que Deus tem para nós. Deus tem um chamado, Deus tem ministérios para a nossa vida. Você crê nisso? O Senhor tem mostrado para nós como igreja nesse ano. Ele nos deu uma palavra como igreja, que é estar levantando os muros, as proteções. O Senhor também nos deu direção para estarmos trabalhando os ministérios, os nossos chamados. Nós somos o corpo de Cristo, um corpo místico do Senhor. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. E quando o próprio Senhor fez esta comparação, tudo no nosso corpo tem uma função, e nós queremos hoje entender algo de Deus para as nossas vidas. Iremos fazer aquilo que Deus colocou para que nós venhamos a fazer. Nós vamos realmente estar na labuta, estar executando e fazendo. E aqui, como Paulo começou a ensinar e a falar à igreja lá na Galácia, então, se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. O primeiro princípio, o primeiro ponto para nós é que nós fazemos, executamos pela misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Amém, igreja? Até no natural. Engano seu pensar que a capacidade que às vezes você tem, e louvado seja Deus que tenha, no natural, para executar, para fazer. Tem pessoas que têm facilidade para fazer algumas coisas, um para administrar, outro para cuidar, outro com artes e etc. Até isso, que são os dons naturais que nós falamos, vem de Deus na nossa vida. Agora, quando nós falamos de ministério, de chamado, e aquilo que Deus tem, e não engane-se, todos nós prestaremos contas de tudo aquilo que o Senhor dá para nós. É aquela parábola que o Senhor ensinou, daquele que viajou, distribuiu os seus bens, deu o dinheiro a cada um para que trabalhasse. E teve um que pegou e enterrou. Então o Senhor não quer que venhamos a enterrar os talentos. Ele quer que venhamos a trabalhar
os talentos que Deus nos dá em prol do reino de Deus. Amém? Porém, muitas vezes nós não conseguimos, não executamos. E hoje eu quero pegar com os irmãos e estar compartilhando. Então ele fala aqui que quando nós somos instruídos, nós devemos, quando executar a obra, fazer a obra, também falar com aquele que nos instruiu, mostrar para aquele que nos instruiu. Muitas vezes aprendemos e depois esquecemos daqueles que nos ensinaram no nosso caminhar, para que venhamos aprender. Então, são coisas que o Espírito Santo quer trazer à luz para cada um de nós, porque todos nós temos ministério e temos chamado. E eu quero pegar agora em especial o último versículo, versículo 7, que diz assim: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Amém? Em algumas traduções, pode ser que esteja na sua Bíblia, está dessa maneira: não se engane, de Deus ninguém se zomba. Amém, meus irmãos? Fala assim: de Deus ninguém zomba. E esse ponto é muito importante para nós. E o que o Espírito Santo me incomodou numa das madrugadas, alguns dias atrás, foi a respeito disso. E eu acordei com algo e comecei a orar em cima disso. E o Senhor pediu para que trouxesse essa palavra para a igreja. E eu ainda fiquei pensando: Senhor, mas como que eu vou colocar isso para a igreja? E eu quero trazer para vocês o seguinte: o Senhor nos dá ministério, o Senhor nos dá um chamado, Ele nos capacita, muitas vezes Ele faz nos executar, trazer o nosso ministério, e muitas vezes nós não conseguimos perseverar no nosso ministério, naquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Muitas vezes nós vamos caminhando, de repente nós paramos. Alguns começam animados, vão indo e tal, executando e fazendo, de repente para. Outros vão fazendo, além de parar, às vezes até retrocede em cima daquilo que Deus tem. Então tem algo errado. E nessa madrugada comecei a orar e pedir para o Senhor, e Deus me mostrando que havia algo errado com relação aos ministérios, aos chamados, é aquilo que Deus tem, para que venhamos a executar a obra. E Deus me deu uma palavra e eu fiquei: Senhor, mas não é possível. E a palavra que o Senhor me deu e falou que era para estar ensinando para a igreja e trazendo para a igreja é a seguinte palavra: malandragem. Fala assim comigo: malandragem. É misericórdia mesmo. E a hora que o Senhor falou malandragem, e eu comecei a orar e pedir para Deus, falei: Senhor, mas como assim? Falou: o povo age com muita malandragem. Zombam de mim como Deus e como Senhor. E aí eu comecei a procurar, ir atrás, para trazer à luz essa palavra. E eu quero dizer o seguinte: infelizmente, no Brasil, na nossa nação, a malandragem, inclusive, é algo assim que muitos usam como se fosse uma coisa boa, benéfica. Tem muitos que batem no peito como se isso fosse uma coisa: olha, isso aí é uma coisa muito boa, porque o tal do malandro leva vantagem, o tal do malandro consegue as coisas na lábia. E o que o Senhor me incomodou é que muitos ministérios não caminham, não andam, param e não vão à frente por causa desse princípio. Essa questão que nós carregamos, nós trazemos no nosso DNA, mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos repreender todo espírito de malandragem no nosso meio como igreja. Pode ser que a gente fale a respeito disso, e a gente começa a pensar e fala assim: não, pastor, eu até fui assim, tinha algo desse jeito no meu passado, mas hoje eu não tenho mais. Nós temos que parar, analisar, porque muitas vezes existe e é sutil, mas o princípio é o mesmo. Então tudo isso tem feito estagnar muitos ministérios, muitos chamados. Tem feito não frutificar. Aquela questão de lançar a semente e a semente não frutificar. Eu não ver frutos, porque junto com isso
tem a questão da malandragem. Muitos estão achando que estão enganando Deus. E é por isso que o Senhor me levou nesta passagem. De Deus não se zomba. Deus não se deixa, de maneira alguma, Ele não deixa, como está escrito aqui, deixar escarnecer, zombar. E esse princípio hoje nós vamos entender, vamos orar e vamos repreender na nossa vida. Amém, igreja? Eu quero que hoje a gente possa entender. E quando a gente fala de malandragem, a gente fala assim, não, pastor, não tenho. Todos nós fomos feitos pelo Senhor. O ser humano é um ser social. Você crê nisso? Amém? Todos nós. Então nós somos um ser social. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o nosso Deus é uno e trino. Tanto que, no início, na criação, em Gênesis, Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Pode ser que quem tenha feito tenha sido o Pai, mas ele conversou com a Trindade. Houve ali um acordo entre a Trindade. E isso mostrando algo que é um princípio de Deus que é primordial para nós. Então nós somos um ser social, nós somos feitos para viver em sociedade. O homem não consegue viver sozinho. Isso aí já é estudado. Então existem disciplinas que estudam, chamado de sociologia, estudo do homem diante da sociedade, porque nós somos um ser social. Agora, eu quero pegar para você, porque essa palavra me incomodou muito, eu acordei com o Espírito Santo me incomodando com essa questão de malandragem, e eu fui na etimologia da palavra. Eu gosto de ir atrás, principalmente quando o Espírito Santo incomoda desse jeito, para nós entendermos, porque muitas vezes nós falamos, às vezes falamos para os nossos filhos, por exemplo, puxa, aquele menino ali é malandrinho mesmo, como se fosse uma virtude. Muitos batem no peito, como se isso fosse uma virtude. Existe, infelizmente, um estado no Brasil, o Rio de Janeiro, e temos lá também irmãos em Cristo, louvado seja Deus por isso, em que, quando se fala de malandro, é o típico carioca. Com todo respeito aos cariocas, com todo respeito ao agir de Deus na vida deles, como também nas nossas. E não estou dizendo que nós estamos imunes ou fora disso. Interessante que, na década de 60, Walt Disney, para divulgar o seu trabalho, ele teve uma brilhante ideia de criar um personagem de cada nação, um representante de cada nação, para fazer com que entrasse de maneira mais fácil os seus personagens, como assim aconteceu. Então ele criou o Minnie, Mickey, Pateta, aquela coisa arada toda, e depois ele foi criando um personagem de cada nação. Então ele pedia uma pesquisa, uma análise, e fazia uma análise do povo daquela nação. E infelizmente, o que representa o Brasil é o Zé e é o típico malandro. E misericórdia, porque agora eu vou mostrar para vocês, na etimologia da palavra, o que é malandro. Nós vamos pegar aqui, o que vem a ser malandro. Primeiro eu vou pegar no dicionário. Malandro é aquele que tem lábia, que não se deixa pegar facilmente, sempre arruma uma saída, usando do engano, do suborno, sobre outros ao seu redor. Esse é o malandro. Sempre ele tem uma saída, ele tem lábia, ele tem conversa, mas não é uma coisa saudável, porque ele sempre faz em cima de outros que estão ao seu redor. Bom, acho que não precisa nem entrar em maiores detalhes, né? Eu creio que todos já conseguiram imaginar a questão do malandro. Agora, vamos ver a etimologia da palavra. A palavra malandro, ela vem do latim, de uma junção de duas palavras, malus e adrem. Malus adrem. Malus adrem. Veio para nós a palavra malandro. Agora, olha que interessante. Malus, em latim,
é mal, errado. Malus, em latim, quer dizer mal, errado. Aquele que é mal, aquele que anda de maneira errada. E ladrim é preguiçoso e vagabundo. Então, o malandro é aquele que é mal, errado, preguiçoso, vagabundo. E isso, meus irmãos, está impregnado na nossa cultura, infelizmente. Isso está impregnado no nosso meio. Isso está impregnado, então, na questão do mau caráter, da pessoa que anda de maneira errada. A pessoa que tem lábias, que tem isso e tem aquilo, mas usufrui disso, jogando em cima de quem está ao seu redor, para que ele se saia bem. Então, esses princípios, nós precisamos hoje orar, pedir, clamar, e que o Espírito Santo tire do nosso meio como igreja todo espírito de malandragem. Amém, meus irmãos? Você concorda comigo? Você está acordado aí? Amém. Fala assim, em nome de Jesus, no nosso meio, não vai prevalecer espírito de malandragem. Então, pode ser que muitas vezes a gente pare um pouquinho, analise e fale assim, não, eu não tenho isso, pastor, eu não tenho de maneira alguma. Ah, não, isso aí não é comigo. Até lá atrás, como eu disse aqui, até eu tinha algumas coisas desse tipo, porém já não tenho mais. Eu quero dizer o seguinte, nós vamos entender o princípio de Deus e o agir do Senhor nas nossas vidas. Porque muitas vezes vem de maneira sutil o agir desse espírito de malandragem. Interessante que, por acaso, eu lembrei de uma reportagem que eu vi há pouco tempo atrás, falando de o homem como ser social. E dizia o seguinte, muito interessante, por exemplo, quer ver um espírito de malandragem agindo? Um condomínio, imagine um condomínio de casas ou um prédio de apartamentos. E esse condomínio tem uma entrada de água, uma só. E a água é dividida entre todos os condôminos. Amém, meus irmãos? E o que acontece? Nós temos na mente o espírito de malandragem. Aí a pessoa, ela começa a falar assim, bom, a água é uma só, é dividido com todo mundo. Se eu economizar, o outro vai gastar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gastar. E todo mundo pensa da mesma maneira. E esquece que a conta é rateada em todos. Está aí um exemplo, um agir do espírito de malandragem. Bom, se é com todo mundo, se eu tenho minha parte, então eu vou jogar água para cima, eu vou lavar o carro, vou lavar o cachorro, o periquito, o papagaio, vou largar a mangueira aberta, vou jogar para cima, para baixo. Por quê? Se eu não fizer, o outro vai fazer. Se eu não fizer, o outro vai estar fazendo. Então, já que vai ser dividido, e esquece que nós somos um ser social. Esquece que o homem é um ser social. E essa reportagem estava mostrando isso. Eles pegaram um prédio de condomínio que tinha uma entrada única de água. E eles pagavam um absurdo de água. Pagavam lá X de água. Aí, de tanto reclamarem do condomínio, reclamarem, tomaram uma decisão. Vamos separar as águas. Deu um trabalhão, fizeram um gasto danado, separou para cada apartamento uma entrada. Hoje em dia, a maioria dos apartamentos já são individuais. Devido a esse problema. Bom, dividiu. Depois, o primeiro mês que veio a conta, somaram todas as contas, deu 45% do que pagava. Sabe por quê? Por causa do espírito de malandragem. Porque eu tenho que levar vantagem sobre o outro. Mas já que vai ser dividido com todo mundo, eu vou usar o máximo. E isso está impregnado. E a gente pensa que não, no meio da igreja. Nos ministérios, no chamado, no agir, no trabalho para o Senhor. E isso tem trazido muitos problemas no meio da igreja. Então esse espírito de malandragem vai agindo. Quer ver um outro exemplo? Eu vou dar um exemplo bem próximo da gente. Nós plantamos aqui na frente umas árvores frutíferas. Nessa pracinha aqui.
Fomos plantando, ganhamos muda, fomos plantando. Ali tem de tudo, um pouquinho, tem. Tal. E o que está melhor ali, que realmente caminhou mais, a amoreira. Tem 2 amoreiras ali. Tem 2 amoreiras. E carrega de amora. E eu tenho agradecido a Deus, que maravilha. Mas dificilmente você vê uma amora madura. Porque a pessoa passa ali, às vezes pessoas da igreja, que eu já vi pessoas da igreja, eu como verde, nem que amarre a boca, embote tudo. Mas eu como verde, porque se eu passar amanhã, não, outro já comeu, eu vou ficar sem. Então eu como amora verde, por quê? Porque eu não posso deixar espírito de malandragem. Outro dia eu estava por acaso encostando o carro ali, e eu vi uma pessoa, um transeunte, estava aí passeando com o cachorrinho, e estava lá. Eu não aguentei, eu fui lá, falei assim, ô meu filho, tudo bem, é boa a amora? É boa. Eu falei, você gosta de amora verde? Ela não está bem madura. Eu falei, então espera amadurecer. Daqui a pouco vai estar madura aí. Se eu passar amanhã já não tem. Ou seja, eu como verde, eu vou sair com a boca amarrando, nós temos ali umas bananeiras. Imagina a hora de começar a dar banana. Vai ter macaco ali de todo jeito. Então, eu estou dando alguns exemplos, meus irmãos. E esquece que nós somos um ser social. Fala assim, o homem é ser social. Fora da igreja e dentro da igreja. Então esses princípios têm atrapalhado o nosso caminhar. Esses princípios têm atrapalhado o nosso agir. Esses princípios têm atrapalhado. Olha, meu irmão, eu vou falar aqui, vamos pegar alguns exemplos pequenos, mas que traz grandes problemas. Nós temos aqui, graças a Deus, Deus tem proporcionado um ambiente agradável na igreja. Nós temos ar-condicionado, né, um aparelho que deixa o ar agradável, nós temos banheiros, nós temos bebedouro. Mas, quer ver espírito de malandragem? Se a gente puser num culto um pacote de copo de 100 copos ali, vai os 100. Se colocar 5 pacotes, 500 copos, vai os 500. Se colocar 1000, vai os 1000. Por quê? Porque eu tenho aquela coisa dentro de mim. Eu uso. Tem gente que pega ali, às vezes criança, a gente pega, mas não é só criança, não. Vai ali, pega o copo, tira, põe um pouquinho assim, joga, pega o outro, tira. Fala, mas você toma água em prestação? E cada prestação, coisas pequenas. Agora, se você falar, olha, cada um traz seu copo. Meu filho, vai ter gente com copo babado aqui de 3 anos. Então, por quê? A hora que eu vejo a coisa sair da maneira que eu preciso, por isso que Paulo falou, olha, cada um vai ter que pagar o preço. Amém, meus irmãos? E quando nós falamos trazendo esse princípio, no caminhar, nos ministérios, meus irmãos, tem aqueles que vão sendo arrastados pelos outros, tem aqueles que não fazem nada e querem tirar vantagem de todas as coisas, aquele que quer trazer para si, ou seja, olhar para o próprio umbigo. Isso é espírito de malandragem, isso é espírito que nós temos que arrancar do nosso meio. São coisas pequenas, meus irmãos, que trazem grandes prejuízos. Eu estou dando exemplo nas coisas naturais, mas não é só isso. O prejuízo maior é na espiritual. Porque eu vou mostrar para vocês na palavra o que isso traz. Porque nós achamos que pelo fato de eu agir na malandragem, no lero-lero, nisso, aquilo, e achando que estou enganando todo mundo, achando que estou levando vantagem, achando porque eu não faço, não ajudo, não contribuo, mas usufruo. Espírito de malandragem, por exemplo, é um problema seríssimo para aqueles que não podem entregar nem dízimo nem oferta. Por quê? Eu não contribuo, não faço, e usufruo, e ainda dou palpite. Porque nunca está bom. Isso no natural. Agora, trazendo esse mesmo princípio para a questão espiritual, tem muitos que achando que vai no lero-lero com Deus. Vai enganando Ele. Vai falando, vai ludibriando, e olha, eu sou 10.
eu dou nó em Deus. E parece brincadeira, mas quem tem potencializado esse espírito de malandragem, acha que engana Deus. E muitas vezes está havendo um falso resultado. E esse falso resultado acha que é coisas maravilhosas e que Deus está aprovando. Ou pior, que Deus não está vendo aquilo que eu tenho feito da maneira como eu estou fazendo. Então, ter um ministério, fazer no ministério, é uma coisa. Manter o ministério é outra coisa. Amém, meus irmãos? Porque quando eu começo com o espírito de malandragem, querer enganar Deus, o Espírito Santo se afasta. Aí, meu filho, é a hora que você faz, mas não consegue manter. Porque eu estou fazendo pelas minhas próprias forças. Porque eu acostumei. O malandro tem nele sempre a questão da mentira. O malandro carrega junto o espírito da mentira. Porque ele tem que inventar mentiras, lorotas, isso e aquilo. Interessante que algum tempo atrás, na construção aqui, nós estávamos com o pessoal trabalhando. E uma coisa pequena, mas que a gente observa, né? E nós alugamos um equipamento. E o pessoal usando o equipamento. A igreja pagando o aluguel do equipamento, que precisava na obra. E eles usando de uma maneira desleixada, devagar. A hora que eu vi aquilo, eu falei, esse negócio não está certo. Aí eu mudei o esquema. No mês seguinte eu falei, olha, vamos fazer o seguinte. O aluguel desse equipamento é X reais. Eu estou pagando para vocês, por mês, tanto. Então eu vou pagar tanto mais X. E vocês vão pagar o aluguel do equipamento lá. Vocês vão, alugam, vai. Eu não estou tendo tempo. Na verdade não é que eu não tinha tempo. Eu estava vendo o espírito de malandragem incutido, não fazendo por mal, é automático. Eu não estou pagando, não é minha responsabilidade, não está no meu nome, então vai de qualquer jeito. Gente, primeira coisa, mudou completamente a maneira de usar o equipamento. Segundo ponto, ia usar o mês inteiro e pagava, se você usasse o mês, você pagava X. Se você entregasse tantos dias antes, você tinha um desconto. Olha, foi uma maravilha. Correram com o serviço, fizeram, executaram para entregar o equipamento antes. Porque agora é meu. Espírito de malandragem. Quer dizer, se eu não estou sentindo, olha o que é o espírito de malandragem. É ganhar, é fazer em cima do outro. Se o outro está pagando, se o outro é da responsabilidade do outro, então não tem problema nenhum. Mas se eu estou pagando, e o pior, gente, que nós esquecemos que nós somos um ser social. Nós hoje temos reflexo na nossa vida por causa do problema do espírito de malandragem. Nós temos problemas aí no meio ambiente por causa do espírito de malandragem. Hoje tem enchentes. Porque o solo não drena água. Não drena água. Mas não é só isso. Porque eu jogo sujeira no chão. Engraçado que em casa eu não jogo. Mas ali na rua eu jogo. Como se a rua não fosse minha. Se essa rua fosse minha. E esquece que a rua é minha. Esquece que o bueiro onde vai cair a sujeira é meu também. Porque eu estou incutido nessa cidade, eu pago um imposto, eu participo aqui. Eu esqueço que estou incutido nisso tudo, que eu estou participando disso tudo. Mas ali fora eu jogo, aqui não. Interessante que, pegando um outro exemplo, espírito de malandragem. A gente vive pegando lixo aqui fora, nesses terrenos. Eu chego de manhã, às vezes olho, eu vou ali e pego. Porque se tiver até um sofá velho ali que eu não consegui tirar ainda. Pro lado de lá. Mas se tiver, alguém passa e joga um saquinho no chão. Se eu deixar, no outro dia, tem um monte de lixo desse tamanho. Tem até cachorro morto, gato morto, coisa. É sério, porque nós já pegamos disso. Já peguei animais mortos, tudo. Agora, se eu tiro,
Aí a gente consegue manter mais um pouco. Espírito de malandragem. Ah, é aqui, vou jogar aqui. Gente, o lixeiro passa na frente da casa da pessoa. Com todo respeito, eu vi vizinhos descer essa descida aqui e jogar aqui na frente. Gente, o lixeiro passa em frente à casa dele. Ah, é porque ele não pode esperar no dia do lixeiro. Então são coisas pequenas. Eu estou pegando um exemplo geral para nós entendermos. Para nós entendermos que muitas vezes nós agimos dessa maneira. E o pior, agimos dentro da igreja. Eu quero levar vantagem sobre o irmão que está ao meu lado. Eu quero levar vantagem sobre aquele irmão que está fazendo o ministério junto comigo, está ajudando. Eu vou fazer corpo mole para que o outro faça e eu não preciso fazer. E assim vai, e as coisas vão caminhando. Meu irmão, nós precisamos entender que tudo, fala assim comigo, tudo que faremos, prestaremos conta ao Senhor. Nós esquecemos esse ponto. Vai comigo rapidinho, hoje é dia de estudo. Eu quero abrir com vocês algumas passagens para a gente começar a entender o princípio de Deus. Tá certo? Então eu vou ler novamente aqui, tá? Malandro, vem de malos e ladrem. Malos, mal, errado, ladrem, preguiçoso, vagabundo. Agora vai comigo em 3 João, terceira carta de João. Único capítulo, lá no final. Eu quero pegar com vocês. Então eu quero pegar aqui com relação a mal, a maldade, porque fazer isso é ter maldade no coração. Bom, existe N palavras na Bíblia nos exortando. Tem N palavras que nós vemos a mão e o agir do Senhor e que fala claramente, pois Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Amém, meus irmãos? Mas eu quero pegar alguns pontos aqui. Terceira carta de João, capítulo 11, versículo 11, perdão, versículo 11, capítulo 1. Acharam aí? Amado, não imites o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal jamais viu a Deus. Malandragem faz o mal. Quem usa e usufrui dessas coisas, por pequena que seja, meu irmão, nós temos que entender que está ferindo os princípios de Deus para a nossa vida. Uma vez eu fui levar o carro para consertar. Tem um negócio aqui em cima que conserta quando bate o carro e tal. Nós tivemos um pequeno acidente, fomos levar lá, para o seguro, avaliar e tal. E eu conversando com o rapaz da empresa que tem ali em cima, e falando, tal, é bastante, sempre tem uma arranhadinha aqui, uma batida ali, umas maiores, outras menores, tal, não sei o quê. E comecei a conversar com o rapaz, e ele... No papo, falei assim, e corre bem as coisas? Não, corre bem, o difícil é o pessoal que vem aqui, principalmente de seguro. Falei, por quê? Principalmente de seguro. Ah, porque o carro dele às vezes está tudo amassado. O camarada está com o carro deteriorado. Aí um dá uma rezinha e bate um para-choque da frente. Ele aciona o seguro e quer fazer uma geral no carro. Eu falei, você está brincando comigo? Eu falei, pastor, você é pastor, né? Eu falei, sou. Isso que mais tem. E eles esquecem que tem a vistoria do seguro, e que os caras também não são bobos. E eles acham que é gente que tem. Então eles têm que ficar toreando, porque eles querem, não, põe aí para mim, põe aquela lanterninha ali, aproveita e já troca aquilo. Ah, põe um para-brisa novo, põe tal coisa. Malandragem! Malandragem! E muitas vezes nós nos dizemos cristãos e queremos agir dessa maneira, ou seja, é enganar outro, é tirar de outro para usufruto meu, achando que eu estou abafando diante de Deus. E tem gente que bate no peito, eu consegui. Eu estou falando de seguro. E quando as coisas acontecem e você entra num acordo, vamos pegar uma coisa desse tipo. Você entra num acordo, foi ali um pequeno esbarrão, uma coisa assim e tal, e você quer enganar aquela pessoa, quer aproveitar, e o conceito vai ficar em 500 e fala que ficou em 1000, para aproveitar a situação. Malandragem! Espírito de malandragem! Quem é mau? Quem age com maldade, isso é maldade, não conhece Deus. Quem não conhece Deus não é filho, porque o filho conhece o pai. Quer ver uma outra passagem? Livro de Salmo, rapidinho comigo. Nós vamos repreender hoje todo o espírito de malandragem. Eu quero mostrar para vocês
Livro de Salmo. Salmo 34, versículo 16. E eu quero mostrar qual a consequência do espírito de malandragem. Aqui já tem algo que é muito importante. O Salmo 34, verso 16. Amém? A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para exterminar da terra a memória deles. A face do Senhor é contra dos que fazem o mal. Meu irmão, pode ter certeza. Eu quero mostrar para vocês, eu quero que vocês entendam um princípio do Senhor. Então, esse espírito de malandragem, essa questão de querer levar vantagem, essa questão de querer achar que está abafando, de enganar esse, enganar aquele, seja quem for, nós precisamos exterminar do nosso meio. Precisamos exterminar das nossas vidas. Porque presta atenção, olha só, a face do Senhor é contra. Meu irmão, quando Deus é contra, as coisas não caminham, não vão. Depois não sabe por que a vida dele é ruim, não sabe por que as coisas não caminham, não sabe por que as coisas não vão. Meu irmão, está aí. Por quê? Porque deseja o mal, faz o mal. A malandragem é o princípio do mal. E enganando as pessoas, trapaceando. E o pior, preguiçoso, vagabundo. Então, e o Senhor age para exterminar da terra. Exterminar, meu filho. Quero dizer o seguinte, vou ser bem claro aqui. A consequência vem sobre você e sobre a sua descendência. Ai, pastor! Exato. Porque exterminar da face da terra, a memória, é continuar agindo para que venha. Olha, precisa pedir perdão ao Senhor, precisamos clamar ao Senhor, uma restauração, se eu tenho esse espírito no meio da minha vida. Se eu quero ganhar em cima do outro, coisa que não é minha. Malandragem. Quer ver mais uma passagem rapidinho? Livro de Provérbios. Provérbios tem um monte, mas eu peguei duas só, porque senão não dá tempo. Vamos pegar aqui Provérbios capítulo 13. Capítulo 13. Então nós falamos a respeito do mal. A segunda parte da palavra malandro, que é preguiçoso. Capítulo 13 de Provérbios, versículo 4. Acharam aí? A alma do preguiçoso deseja e nada alcança. A alma dos diligentes engorda. Ai, pastor, engorda, eu não quero. As mulheres, tira engorda aí. Coloca, em outras traduções tem o que deseja. Se farta. E tem algumas traduções que tem o que deseja. Aqui, a alma do preguiçoso, daqueles que são diligentes, né? Mas a alma dos diligentes, dos esforçados, consegue. Agora do preguiçoso, nada alcança. Aquele que acha que está abafando, aquele que acha que sendo malandro está abafando, ele é preguiçoso. Pode ver que todo malandro é preguiçoso. Você já percebeu? Por quê? Porque está incutido a maldição da palavra, aquilo que diz respeito, toma posse daquilo. Todo malandro é preguiçoso. E o preguiçoso deseja e nada tem. O preguiçoso, aquele que se acha malandro, sempre quer e nunca tem. As coisas sempre saem pelo vão do dedo. Porque é a palavra de Deus. Mais um provérbio, mais para frente um pouquinho. Provérbios 19. Para a gente repreender todo o princípio de malandragem no nosso meio. Todo espírito de malandragem. Provérbios 19. Eu quero pegar com vocês. Versículo 15. A preguiça faz cair um profundo sono. O ocioso vem padecer de fome. Quem é preguiçoso vive com problema de sono. Eu não estou falando só o sono natural, principalmente o espiritual. Quanto menos faz, menos quer fazer. Aquela questão de sempre conseguir as coisas de maneira fácil, achar que está abafando, nunca consegue nada, nunca tem aquilo que deseja, sempre está correndo atrás do vento. Esses princípios nós vamos repreender no meio da igreja e nas nossas vidas. E nós vamos pedir perdão ao Senhor, porque nós vamos ver que as consequências vêm sobre nós e sobre a nossa descendência, como eu mostrei aqui na palavra. Quer ver um exemplo? Eu vou rapidinho, eu quero pegar com vocês. Vamos lá, volta um pouquinho. Eu quero pegar com vocês 1 Samuel, rapidinho. Eu quero pegar aqui 1 Samuel, um homem que era o típico malandro, lá atrás.
um sumo sacerdote chamado Eli. E nós vamos ver o típico malandro, preguiçoso, querendo levar vantagem, nunca fazendo aquilo que Deus pedia para fazer, achando que estava abafando. Olha só, rapidinho, só para a gente entender, porque o princípio de Deus é o mesmo. O mesmo Deus age com os mesmos princípios. E muitas vezes até os nossos filhos acabam sofrendo consequência por causa da minha malandragem. E hoje nós vamos repreender sobre nós e também repreender na nossa casa e na nossa família. Porque nós aceitamos o Senhor Jesus, somos novas criaturas e nascemos de novo. Amém, meu irmão? E se isso está tentando voltar, nós vamos repreender. 1 Samuel capítulo 2. Eu vou ler rapidinho com vocês. Aqui, um profeta de Deus chega até Eli. Vamos pegar a partir do versículo 27. Veio um homem de Deus a Eli e lhes disse: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser de sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. Também dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas aos filhos de Israel, dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés nos meus sacrifícios, das minhas ofertas e cereais, que ordenei que se fizesse na minha morada? Bom, Eli e os seus 2 filhos, vocês conhecem a história, Ófines e Finéias. Atenção, quem ainda não tem filhos. Essa história é querer pegar nome da Bíblia, tá? Ah, eu vou ter gêmeos, acho que eu vou pôr o nome de Ófines e Finéias. Cuidado, minha filha. Você tem que tomar cuidado nessa escola escolher nomes. Eli, Deus falou, olha, eu dei uma parte das ofertas que é colocado no templo para o sacerdote. E por que você pega aquilo que é de vocês e você ainda pega outras coisas mais, tanto você quanto os seus filhos? E ele achando que ele estava abafando, ele achando que ele estava enganando Deus. Fala assim, de Deus ninguém zomba. Achando que ninguém estava vendo. E olha, eu vou dizer uma coisa, às vezes a gente vai caminhando, achando que está abafando. Toma cuidado. Toma muito cuidado. Porque nós prestaremos contas dos nossos erros, das nossas faltas, no dia do juízo. E às vezes, Deus chama a prestação de contas antes do dia do juízo. Eu vou mostrar para vocês na palavra. Então nós temos que tomar muito cuidado. Continuando, rapidinho. Por que me honras? Versículo 29, parte B. Porque me honras os teus filhos mais do que a mim? Tu e eles vos engordastes do principal das ofertas do meu povo em Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade eu tinha dito que andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão desprezados. Vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus, embora bem será feito em Israel. Não haverá por todos os dias velho algum na tua casa. O homem da tua linhagem, que eu não desraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os teus descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. O que sobreviverá, os teus 2 filhos, Ófine e Finéias, te será por sinal. Ambos morrerão no mesmo dia. Eu suscitarei para mim sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. E eu edificarei uma casa duradoura. Fala assim comigo, uma casa duradoura. E ele andará para sempre diante do meu ungido. Meus irmãos, muitos fazem e não conseguem, porque tem um espírito de malandragem. A coisa nunca consegue, porque tem espírito de malandragem. O serviço não caminha, porque tem espírito de malandragem. A coisa nunca é duradoura, porque tem espírito de malandragem. E o Senhor falou, olha, vou cessar, vou cortar. Mandou, já tinha o profeta falado várias vezes com Eli. E Eli era o típico malandro, pegando coisas que não era dele.
Tanto que era preguiçoso. Morreu quando estava deitado com a cadeira. Imagina, pondo assim 2 pernas na cadeira, encostado na frente do templo. E veio a notícia que os seus filhos morreram na batalha. E ele caiu e quebrou o pescoço. Preguiçoso. Enganador. Ludibriador. O típico malandro. Achando que estava abafando. O Senhor falou, vou cortar. E eu suscitarei sacerdotes. Suscitarei sacerdotes que sejam fiéis a mim. E eles terão casa duradoura. Meus irmãos, quando fala de sacerdócio, está falando de ministério. E o Senhor fala conosco nessa noite, amém? Fala assim, Deus tem uma palavra rema para mim. E você que está aí sentado, você acha que não tem ministério, você acha que não tem nada, que não tem chamado, que não precisa fazer nada, que não precisa fazer nada para o Senhor. Meu irmão, você está altamente enganado. Você é um típico malandro, achando que está enganando Deus. Não, eu faço a hora que der, eu faço do jeito que eu quero, estou enganando Deus, eu tenho a maior lábia com Deus. Cuidado! Cuidado! Pois o Senhor, Ele quer suscitar pessoas que tenham casa duradoura. A descendência de Eli foi cortada. Quer ver rapidamente? Vai um pouquinho mais para frente. 1 Samuel. 1 Reis. Vamos pegar em Reis que está melhor. Rapidinho. 1 Reis, capítulo 2. 1 Reis, deixa eu achar aqui, capítulo 2. Só para você ter uma ideia, que a palavra de Deus não volta vazia. 1 Reis, capítulo 2, versículos 26 e 27. Deus foi agindo da maneira como Ele disse com cada um dos descendentes de Eli, que eram todos levitas, sacerdotes na casa do Senhor. E olha só, o último deles chamava-se Abiatar. Olha só, capítulo 2 de 1 Reis, acharam aí? Versículo 26. Abiatar, o sacerdote, disse ao rei, vai para Anatote, para os teus campos. És homem digno de morte, mas hoje não te matarei, porque levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e te afligistes com todas as aflições do meu pai. Assim expulsou Salomão a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, cumprindo a palavra do Senhor que tinha dito à casa de Eli em Siló. Esse foi o último descendente que foi exterminado. Fala assim comigo. Fazendo correto diante de Deus o meu ministério, eu terei casa duradoura. Agora, se você agir de malandragem, meu irmão, vai refletir em você e nos teus descendentes. Aí você não sabe por quê que o Júnior está desse jeito, que a Mariazinha está desse jeito. Meu irmão, é a palavra de Deus, a sentença de Deus. Pensa que me engana? Lembra que nós vimos aqui nos Salmos, o Senhor tira, inclusive, da descendência. Aí, pastor, nós estamos no tempo da graça, mas os princípios de Deus continuam sendo os mesmos. Junto, o Senhor levantou um outro sacerdote, que foi junto com Abiatar, chamado Zadok. E quer ver o que aconteceu com ele, só para você ter uma ideia? Vai livro de Ezequiel, um pouquinho mais para frente. Eu não vou pegar aqui toda a palavra, senão nós vamos perder muito tempo. Vai comigo, profeta Ezequiel, mais lá na frente. Capítulo 48 de Ezequiel. Capítulo 48, versículos 11 e 12. Abiatar e Zadok, eles foram sacerdotes no mesmo período. Abiatar, o último descendente de Eli. Zadok, de outra linhagem, e permaneceu fiel ao Senhor. Olha só, capítulo 48, versículo 11. Acharam aí? Será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança, e que não se desviaram quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. Será uma oferta dentro da santa oferta da terra, coisa santíssima junto ao território dos levitas. Eu não quero pegar agora, mas depois você lê em casa. Pega o capítulo 44 de Ezequiel,
e depois complete com o capítulo 48, você vai ver que Zadok, ele e a sua casa, eles eram prósperos. Fala assim comigo: casa duradoura é promessa de Deus. Amém, meus irmãos? Nós vamos repreender agora todo espírito de malandragem que rouba o agir no meu ministério. Tem muita gente achando que está enganando Deus, está aí, ó, zombando de Deus. De Deus ninguém zomba. E o Senhor tem bênçãos para nós e para nossa casa e para nossa família. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Fique em pé, porque nós vamos tomar posse dessa palavra. Vamos repreender todo espírito de malandragem nas nossas vidas. E eu quero clamar agora, em nome de Jesus, Senhor Deus e Pai, sobre toda a igreja, sobre todos nós que estamos aqui reunidos. Eu quero repreender, Senhor, todo espírito de malandragem, de querer levar vantagem sobre os outros, de querer levar vantagem sobre aqueles que estão próximos. Deus, tira agora, Senhor, todo o mal do nosso meio. Tira agora, Senhor, nas pequenas coisas. Vai tirando, Senhor, para que a gente possa caminhar, fazer diante daquilo que o Senhor tem, diante daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Tira, Senhor, todo espírito de engano, tira toda preguiça, tira, Senhor Deus, nesse momento, toda vagabundagem, tira, Senhor Deus, todo espírito, Senhor, que rouba, Senhor, a bênção da casa duradoura, está repreendido agora. Ó Senhor Deus e Pai, as nossas vidas estão nas Tuas mãos como igreja. Quero declarar ministérios abençoados, eu quero declarar agora pessoas ungidas, abençoadas, para fazer a obra do Senhor. Chega de querer enganar Deus, chega de querer enganar o Senhor. Deus, em nome de Jesus, que possamos caminhar como igreja, como um corpo bem ajustado, um corpo, Senhor, transformado, curado, liberto e abençoado. Vai tirando, Senhor, nas pequenas coisas, oh Deus, todo espírito de malandragem, tudo aquilo, Senhor, que vem, tudo aquilo que carregamos, Senhor, no nosso país, toda herança, Senhor, nesse país, está repreendido. Tudo aquilo, Senhor, que vem, toda corrupção, tudo aquilo, Senhor, que corrompe, que tira a bênção do Senhor, toda a prostituição da palavra, toda a maledicência, todo engano, tudo aquilo, Senhor, para querer enganar os outros, enganar a Deus, enganar a todos ao redor, está repreendido agora. Faremos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Colocamos, Senhor Deus, diante do Senhor, o nosso ministério, o nosso chamado. Em nome de Jesus. Você crê que você tem um ministério, meu irmão? Eu não ouvi direito. Você crê que você tem um ministério? O nosso ministério é o nosso chamado. E o Senhor não quer. E toma cuidado. Achando que às vezes você está empurrando com a barriga. Toma cuidado achando que é só lá na frente. De pé mesmo. 1 Timóteo. Lembrei de uma passagem aqui que é importante para nós, para encerrarmos agora. Em nome de Jesus. Eu quero estar trazendo à luz aquilo que Deus tem. 1 Timóteo, capítulo 5. Versículo 24. Essa passagem, Paulo está exortando Timóteo, um pastor que ele formou. E ele está falando a respeito do trabalho ministerial. Todo o capítulo 5, depois você pode ler em casa. Eu quero que você entenda esse princípio. Toma cuidado, porque às vezes o agir de Deus já vem agora, como fez com Eli. O Senhor não esperou lá na frente. Presta atenção, capítulo 5, versículo 24. Os pecados de alguns homens são manifestos antes que entrem em juízo, ao passo que de outros manifestam-se depois. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Não queira cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Alguns
que brincam com o ministério, achando que com malandragem estão enganando Deus. Às vezes o juízo já vem agora. Mas o juízo vindouro, mesmo que não venha agora, todos nós passaremos. Que Deus tenha misericórdia de nós, como igreja. Amém? Em nome de Jesus. Abra seus lábios. Em nome de Jesus.